propriamente dita para a pessoa. Às vezes leva mais tempo isso, né? Às vezes faz o processo demorar um pouco mais. Mas o que acontece? Isso dá uma autonomia maior ao líder, porque vai ajudar ele no processo de encontrar respostas. Quanto mais ele for fazendo esse processo, quanto mais ele for caminhando assim, mais facilidade ele vai ter de encontrar respostas sem ter que perguntar para você o tempo todo o que ele tem que fazer. Deu para perceber? Então, continuando aí, ó. Boas perguntas capacitam os líderes a revelar coisas que eles não haviam percebido, tá? Uma boa pergunta pode fazer um líder parar em sua rotina, né? Parou de fazer o que está fazendo, parou um momento para pensar, mas espere um momento de silêncio e permita-lhe algum tempo para responder. Às vezes a gente faz uma pergunta, a pessoa não responde, você já quer falar outra coisa em cima. Dá um tempo para a pessoa pensar. Dá um tempo para ele refletir até que ele possa te dar uma resposta, tá? Anote algumas perguntas que você gostaria de discutir com cada líder antes do encontro. Tenha em vista pontos de necessidade, pedidos de oração passados e alvos futuros. Então anota isso aí, ó. Quando você for para uma reunião de supervisão, analise esses pontos aqui, ó. Perguntas sobre necessidades, perguntas sobre pedidos de oração passados, que ele já tenha conversado com você, e perguntas sobre alvos futuros, tá? Coloque isso daí, que isso aí é muito importante. Ao mesmo tempo, esteja preparado para mudar de rumo se perceber uma necessidade ou problema imediato. Então é aquela questão do ser flexível. Você vai levar essas perguntas, mas se for preciso mudar de rota, você vai mudar de rota, tá? As necessidades do líder e não as suas devem dirigir o seu momento de supervisão. A direção da conversa vai gerar novas perguntas que você deve explorar completamente. Então, até aqui, alguma pergunta, alguma questão, alguma sugestão, algum exemplo? Sim ou não? Tudo tranquilo? Até aí tudo bem? Razões para fazer perguntas. Vamos lá. Primeiro, colher informação relevante. Se você não tem informação, você não vai conseguir administrar o que você está tentando administrar. No caso aqui são os GCELs, né? Agora, se você tem informação importante, relevante, você vai conseguir ajudar esse líder a encontrar um caminho. Então, algumas perguntas relevantes aqui. Como está o seu ministério? Como está você pessoalmente? Com o que você está lutando nesse momento? Quantas pessoas participaram do último encontro de GCEL? De que tipo de ajuda você está precisando nesse momento? São perguntas que vão trazer um conteúdo relevante, tá? Você pode acrescentar várias perguntas aqui. Como está sua vida financeira? Como está sua vida, seu relacionamento ou sua vida conjugal? Como é que está sua vida de oração, sua vida de devocional com Deus? Várias perguntas você pode colocar aqui para você buscar informação relevante, tá? Segundo, aumentar a consciência desse líder. Como você está gerando novos líderes? Se você pergunta isso para o líder, você está forçando ele a ter uma consciência um pouco maior do trabalho que ele está fazendo, tá? Como você está gerando novos líderes? Como você está alcançando pessoas? Já ouviram falar daquela questão do fazer, do saber fazer, né? E do saber ensinar a fazer. São coisas distintas, né? Tem lá, no começo da história da humanidade, que eu não acredito muito nisso, mas o pessoal fala disso, né? Que o homem lá não era inteligente e tal. Aí depois o homem começa a fazer as coisas por instinto, né? Aí ele faz por instinto, não sabia nem por que estava fazendo, nem como estava fazendo, mas ele fazia. Depois ele começa a fazer sabendo o que está fazendo. Mas depois ele vai para um nível ainda maior, onde ele sabe o que está fazendo, ele sabe ensinar as outras pessoas, ou seus filhos, ou a sua prole, a fazer aquilo que ele está fazendo. Nesse processo aqui é a mesma coisa. Às vezes o líder está até fazendo alguma coisa, mas ele nem sabe como ele está fazendo aquilo. Ele não parou para pensar no processo. Por exemplo, tem vindo pessoas para o GCEL dele e está sempre com um visitante lá, mas ele nem sabe como é que os visitantes vêm ao GCEL dele.
Ou seja, ele não parou para pensar sobre o processo, ele não parou para pensar qual tem sido a atitude do grupo ou das pessoas do grupo que tem trazido visitantes lá. Então, quando você coloca esse tipo de pergunta para ele, como vocês têm alcançado novas pessoas? Isso vai fazer ele pensar, e talvez ele vai fazer perguntas que ele nem sabe responder. Ele vai correr atrás depois da resposta. Ele vai conversar com as pessoas do grupo dele para tentar descobrir essa resposta, porque talvez ele nem saiba como é que essas pessoas têm vindo. Então, assim, ter consciência do que está fazendo é muito importante. Saber como é que as coisas estão acontecendo, tá? Para você poder replicar isso depois. Se você não sabe como é que as coisas estão acontecendo, no dia que elas pararem de acontecer, você não vai saber replicar o processo. Então, as pessoas estão vindo, você não sabe como é que estão vindo, não sabe por que eles estão vindo. Aí depois de uma hora para outra eles param de vir. Da mesma maneira que você não sabia por que eles estão vindo, agora você também não sabe por que eles não estão mais vindo. E agora você não sabe replicar a primeira situação lá de ter mais visitantes novamente. Então, assim, entender cada processo do que está acontecendo vai te ajudar lá na frente. Ok? Até aqui tudo bem? Está dando para entender? Então, vamos para frente. Promover a ação. O que você vai fazer a respeito disso? Qual o seu próximo passo? Quais são suas prioridades para a próxima semana? Então, isso aqui vai ajudar o líder a se situar, tá? O que você pretende fazer a respeito disso? Qual o seu próximo passo? Semana que vem você vai fazer o quê? Já conversou com os seus liderados, né? Qual que é a data de multiplicação? O que vocês estão fazendo para multiplicar? Qual é o seu próximo passo agora em caminho da multiplicação? Você já tem um líder em treinamento em vista, já tem um secretário em treinamento em vista, já tem um novo anfitrião em vista, né? Fazer perguntas que ajudem esse líder a perceber onde ele está no processo, tá bom? Escreva tudo aí que você recebeu de informação, escreva o principal, para que quando você for para uma nova reunião de supervisão, você poder colocar isso na reunião, conversar com ele, lembrando das situações, lembrando aí das coisas que foram colocadas, tá bom? Coloque o líder no assento do motorista. Estamos chegando ao final aqui. Esse ponto ele fala sobre o seguinte: quando você vai a um lugar e você não é o motorista, você está no carona ou nos bancos de trás, você tem mais dificuldade de se lembrar depois de que lugar foi aquele, como chegar lá. Então você foi pela primeira vez a um lugar que você nunca tinha ido, né? Alguém foi dirigindo, você foi só de carona, e aí conversando, você não prestou atenção no caminho, você vai ter dificuldade de chegar lá de novo. Mas se você foi dirigindo, é bem provável que você se lembre novamente de onde você foi. Tem gente que não lembra, eu mesmo, se eu for uma vez só num lugar, eu não lembro como voltar de novo. Mas quando você está dirigindo, exatamente. Mas quando você está dirigindo, você tem mais facilidade de prestar atenção no caminho, né? Quem está no carona presta menos atenção no caminho, tá? Então isso aqui é que ele vai falar o seguinte: quando a gente só direciona o líder, mas não deixa ele dirigir, não deixa ele conduzir, o que acontece é isso: ele vai ter mais dificuldade de replicar aquela ação novamente, porque você não colocou ele na direção, você não colocou ele como motorista do carro, você só deixou ele no carona. Então o supervisor precisa colocar o líder no assento do motorista, tá? Então, dizer ao líder o que fazer parece o modo mais rápido de solucionar a situação, igual eu comentei agora há pouco, dar a resposta pronta. Mas quando o supervisor compartilha demais, ele acaba enfraquecendo a história de seu líder. Ou seja, se eu te dou dica demais, eu falo o tempo todo que você tem que fazer e não deixa você tomar a sua própria decisão, eu estou enfraquecendo o seu desenvolvimento como líder, tá? Porque eu não estou deixando você tomar decisões. Quem não toma decisão não é líder. Se eu não deixo o líder tomar decisão, eu tomo decisão por ele sempre, eu não estou deixando ele liderar. Na verdade, ele é só uma vaca de presépio, né? Ele é só, né, um robozinho ali fazendo o que eu estou mandando fazer, mas ele não está tomando decisões. Então, é preciso a gente deixar o líder tomar decisões para que ele veja onde ele acertou, onde ele errou. E ali ele vai crescer na liderança. Com erro, acerto, ele vai crescer na liderança, tá bom? A maioria dos líderes responde friamente com silêncio quando seus supervisores gastam tempo demais
recontando suas próprias histórias. Um bom supervisor deve se segurar e ajudar o líder a descobrir a resposta por meio de perguntas cuidadosas. Tá? Quando o líder encontra a resposta por si mesmo, certamente colocará em prática a sua nova percepção. Mas quando o supervisor dá a resposta certa, o líder vai concordar e voltará mais tarde perguntando: você pode me dizer novamente o que é que eu devo fazer? Então, aprender como dirigir um carro a um novo local, é isso que os supervisores devem ajudar os líderes a fazer. Ajude esse líder a dirigir o carro sozinho, sem precisar ele ficar no carona o tempo todo, você conduzindo o carro por ele, tá? Como supervisor, é sua função fazer que os líderes se sentem no banco do motorista. Faça-lhe perguntas chaves e eles vão descobrir a resposta por si mesmo. Sempre pergunte a si mesmo se o que você vai compartilhar com ele contribui para a vida dos seus líderes. Existem momentos quando a sua história seria ótima para orientar um líder ou para trazer cura a uma situação difícil, mas pergunte-se: contar a minha história será importante para a aprendizagem desse líder? Então é bom pensar isso, tá? Nem sempre o seu testemunho, o seu conselho naquela hora vai ser a melhor resposta. Às vezes sim, às vezes não. Em qual processo está esse líder? Né? E perceba em qual processo está esse líder, como você pode ajudar ele, né, a descobrir suas próprias respostas, ok? Por último aí, ó, confiabilidade. Até aqui, está todo mundo caminhando bem? Alguém tem alguma pergunta? Não? Alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Confiabilidade. Já que o líder está se abrindo em parte para o supervisor, este deve guardar e proteger essa confiança. O supervisor normalmente vai ter vários líderes debaixo da sua liderança. E ele pode ser tentado a compartilhar um outro líder dentro da sua supervisão o problema de um outro líder que foi compartilhado com ele. Isso não é bom, tá? Isso não é bom. Então, por exemplo, vamos dizer que o Arthur me contou um problema e aí eu chego para o Ale e falo assim: olha, Alexandre, o Arthur está passando isso, isso e isso. Só que assim, não tem por que eu falar isso para o Arthur, para o Alexandre. Não tem propósito, entendeu? Então, talvez o supervisor ele ache que com isso ele está ganhando a confiança do Alexandre. Porque se eu estou expondo uma situação séria para o Alexandre, né, eu estou mostrando para o Alexandre que eu tenho confiança nele. E aí o Alexandre pode também confiar em mim. Só que isso pode gerar um pensamento inverso. O Alexandre pode olhar para mim e falar assim: olha, você está contando o problema do Arthur para mim, que não tem nada a ver com a situação. O que vai impedir que ele conte o meu problema para outra pessoa? Isso pode gerar um problema inverso. Então, nunca conte um problema de uma pessoa para outra se não for da alçada dessa pessoa e se não tiver, aquela pessoa não tiver nada a contribuir com essa situação. Nunca faça isso, tá? De preferência, mantenha sempre em sigilo, né, aquilo que está sendo colocado, a não ser que você precise de ajuda para resolver a situação. Então você vai procurar o seu coordenador ou o seu pastor, um presbítero da igreja, para lidar com a situação. E não sair contando para outra pessoa qualquer, ou um outro líder qualquer. Ok? Então, existem pessoas que são designadas para isso, para te auxiliar. Quando você não conseguir ajudar alguém lá da sua supervisão ou da sua liderança, do seu GCEL, procure as pessoas adequadas. Não saia espalhando por aí problemas dos outros ou contando para outras pessoas o problema dos outros, ok? O ambiente de supervisão é o contexto no qual o líder pode compartilhar a verdade. Isso significa que o ambiente deve ser seguro. O supervisor deve ser uma pessoa de integridade e confiança, ok? Então, para terminar aí, algumas dicas aqui importantes. Pouco antes do encontro, pergunte-se, checklist aí para os supervisores. Primeiro, orei por esse líder. Segundo, revisei minhas anotações de nosso último encontro. Preparei boas perguntas de supervisão. Estou preparado para ouvir? Quais necessidades pessoais percebo? Quais assuntos ministeriais percebo?
Quais necessidades ou assuntos estou evitando? Às vezes o supervisor pode estar evitando tratar de um problema também, né? Com medo, às vezes, da reação do líder. Quais habilidades ministeriais precisam ser desenvolvidas? Quais recursos seriam úteis? Como vou encorajar esse líder? Como vou passar a visão para o ministério? Como vou fortalecer o nosso relacionamento? Então, essas aqui são algumas questões, checklist aí para o supervisor pensar e refletir antes da reunião de supervisão. Olhar para essas perguntas e ter mais ou menos um guia a trilhar de como ele deve ir para esse encontro de supervisão, ok? Então, sobre essa aula de hoje, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma questão a ser colocada? Fale agora, porque a gente já está quase encerrando. E aí? Perguntas? Não? Tranquilo? Todo mundo aí está ouvindo bem? Estão sendo bem ouvintes? Bons ouvintes, perdão? Então pode falar. Se você não souber o que falar para a pessoa? Você está ouvindo ali, tipo, sei lá, uma desabafa, e você, sei lá, não se considera capaz de aconselhar ela, não sei, você não sabe falar. Às vezes a gente não sabe o que falar mesmo, né? Nessas horas a gente vai ter que ser humilde. Vai ter que dizer que não sabe o que dizer, ou que não sabe o que falar, que vai pedir ajuda para alguém, né? A gente pode buscar ajuda de outra pessoa, né? Que possa nos auxiliar nesse processo, porque a gente não tem resposta para tudo, né? Então, muitas questões às vezes que acontecem na igreja eu não tenho resposta, eu procuro ajuda. Às vezes eu procuro SD, converso com ele, às vezes eu procuro meu pai que é pastor também, converso com ele, às vezes eu procuro um outro pastor, amigo meu, converso com ele. Nem tudo eu sei responder, nem toda situação eu sei lidar, né? Então é um processo da gente estar aprendendo, né? A última reunião mesmo do distrito, eu coloquei uma situação lá para o SD, para ele nos dar uma orientação, porque eu não sabia como é que eu ia lidar com essa situação. Então, tem situações mesmo que vão aparecer que a gente não sabe como resolver. E a gente vai ter que falar, olha, nesse momento eu não sei o que dizer, eu não sei como resolver a situação, vamos orar junto e eu vou pedir ajuda para alguém. Então, você ora junto com a pessoa, se coloca ali junto com a pessoa à disposição e pergunta para ela se ela aceita que você peça ajuda para uma outra pessoa, uma terceira pessoa para poder ajudar, porque é isso que a gente vai ter que fazer. Mais alguém? Não? Tudo tranquilo? Posso fazer uma pergunta fora assim, da aula? Fora entre aspas, sobre supervisão. Pode. Quando você observa algo assim, por exemplo, você vai fazer a supervisão ou a supervisão e tal, e você observa algo que está sendo feito de maneira inadequada, como é que você fala para a pessoa? Algo em que sentido? Porque é uma coisa que esteja sendo feita da maneira errada. Na reunião, ou alguma situação que ela está lidando de maneira que pelo que a gente aprendeu é errado, não sei, alguma situação que você percebe que a pessoa está lidando de maneira errada e como você chega para a pessoa assim para falar. Tem que pontuar com clareza. Eu costumo pontuar com clareza, né? Às vezes a pessoa, de cara, ela fica, na primeira vez, ela fica até meio assim, né? Depois ela acostuma, né? E vai passando. Por exemplo, quando eu visitava os grupos assim constantemente, eu sempre depois, eu não anotava no meio da reunião, isso é ruim. Ruim você estar ali na reunião anotando coisas. Mas quando acabava a reunião, eu chegava em casa, eu anotava as questões que eu achava que estavam meio fora ali, ou que não estava legal. Eu marcava um momento depois para conversar com essa pessoa, até pelo WhatsApp, dependendo da intimidade que eu tinha com essa pessoa ou não. Às vezes eu mandava até pelo WhatsApp, falava assim, ó, eu observei que tem algumas coisas lá que podiam melhorar. E aí eu colocava ali para a pessoa, ó, isso aqui, isso daqui, isso daqui, entendeu? No primeiro momento, geralmente quando era a primeira vez que eu estava corrigindo aquela pessoa, no primeiro momento a pessoa ficava meio assim, né? Aí depois a pessoa vai se adaptando, vai acostumando, vai depender da maneira que você lida com a pessoa. Porque assim, as pessoas, elas têm uma visão ruim, uma visão que foi
mal elaborado, acho, ao longo do tempo, que é assim, quando ela é corrigida em alguma situação, ela já tem uma visão de que você está olhando para ela com um olhar ruim. Tipo assim, como se você está olhando para ela como se ela fosse incapaz, ou como se ela não desse conta do recado, como se ela não fosse tão boa assim. Se você continua tratando a pessoa da mesma maneira, né, você quebra essa visão. Ela vai perceber que você consegue corrigi-la, consegue mostrar para ela onde ela está errando, sem ter uma visão preconceituosa dela, de dizer que, de achar que ela não é tão boa assim só porque ela cometeu um erro. Eu acho que todo mundo comete erros, né? Saber lidar com esses erros, sem denegrir a imagem das pessoas, sem colocar que essas pessoas são incapazes ou são. Eu acho que é um caminho que a gente tem que trilhar. Né? Mostrar assim, a questão de você ter errado nisso aqui, ou estar fazendo isso aqui errado, não quer dizer que você não é capaz. Não quer dizer que você não vai evoluir, não quer dizer que as coisas não vão dar certo lá na frente. É uma coisa pontual, tem que ser resolvido isso aqui. Não estou falando de você, estou falando de uma situação. Então separar a pessoa da situação é uma coisa que a gente precisa saber fazer. Porque às vezes a gente critica a pessoa, não o problema, né? A gente tem que criticar o problema e não a pessoa, né? Então isso aí é uma questão que a gente tem que aprender a lidar, né? Criticar os problemas pontuais, sem criticar as pessoas. Então, né? Por exemplo, a pessoa chegou atrasada, aí alguém fala assim, né? Não, você só chega atrasado, né? Você está tratando com a pessoa e não com o problema. Entendeu? Então você tem que... Não, por que você chegou atrasado hoje? Trate a questão de hoje. Não trate a questão de um ano atrás. Entendeu? Então, qual que é o motivo de hoje você ter chegado atrasado? Então você vai tratar essa questão. E não vai tratar a pessoa, vai tratar a questão. Né? Olha, quem sabe eu posso te dar um conselho aqui de uma forma que você pode fazer para que isso não volte a se repetir. Ponto. Eu não tenho que falar que a pessoa é responsável, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Aí você leva as coisas para o lado pessoal, você fere a pessoa e você não consegue resolver o problema. Né? Então isso é complicado. Então saber separar a pessoa do problema é uma coisa bastante importante para a gente. Débora, fala ali. De certa forma, eu me sinto quase como uma função de supervisão em relação aos secretários, né? Por isso que você está no grupo de supervisores. Aí eu fiz só agora. E em algumas intervenções que eu precisei fazer com alguns, a pessoa responde, não, vou levar, vou pôr em dia, vou levar. Não é um caso só, são vários. Então, a gente tem 2 grupos. E eu posso dizer que a maioria dos secretários, eles não têm tido a desenvoltura de entregar em dia, de pedir ajuda, de falar o que está acontecendo. Eles simplesmente respondem, não, eu vou entregar. Domingo leva. E passa o mês todo, passa 2 meses, às vezes até 3 meses, e a pessoa não faz, não dá satisfação. E eu fico ali com cuidado, você está precisando de ajuda? De um mês para o outro, eu não fico toda semana cobrando, porque eu acho que não é o meu papel. Eu aviso o líder, o Nico, mas a coisa não está funcionando bem. Então, eu estou tendo muita dificuldade de... Talvez eu precise uma conversa pessoal mesmo, para saber o que está acontecendo. Teve uma pessoa que perdeu os dados no celular, e aí teria que ver as fotos para ver quem estava presente. E ficou por isso mesmo, ou seja, a gente já está em abril, a pessoa entregou de fevereiro e não de nada. Então está uma situação assim. Então, na última reunião de supervisores, a gente conversou sobre isso, que a gente vai mudar o processo, né? Então, assim, a gente só está esperando vir os novos formulários agora de relatórios, junto com o envelope de oferta. Quando chegar, a gente vai mudar um pouco esse processo. Então, cada supervisor vai estar responsável de pegar o relatório do GCL dele e do GCL dos líderes da supervisão dele, né? Depois, no final do mês, ele vai passar para mim, depois dele já ter avaliado e olhado os relatórios, ele vai passar para mim. Então, vai diminuir o volume, né, de